Bom, pessoal, então vamos lá. Eu intitulei esse tema como a jornada de Isaac. Então, na verdade, eles são cinco da lição da Escola Sabatina dos Jovens. O nome é Isaac, o doador altruísta. E aí ele vai pegar, por exemplo, o texto base é Romanos capítulo 12, verso 9 a 21. É um texto bem interessante porque, assim, fala muito sobre a conduta, né, de um cristão ali, como alguém do povo de Deus, ele deve se portar, certo? Então ele vai um pouco nessa linha e vai usar uma das histórias de Isaac como base. Eu vou pegar mais a história de Isaac para dar mais uma contextualizada nesse episódio que está em Gênesis capítulo 26, tá bom? Antes, porém, eu queria pegar Gênesis capítulo 20, porque algumas coisas que acontecem nesse capítulo 20 elas são importantes para ficar, acho que é mais fácil de entender o que está no capítulo 26, né? Gênesis capítulo 20 e 21. Aqui é o seguinte, ó. Gênesis capítulo 20, ele vai falar o seguinte, ó. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Isso aqui é interessante, porque se a gente for pegar aqui um mapinha, Gerar fica aqui, ó, certo? Então, essa região do Negueb, que é essa região mais sul, vamos dizer assim, só para você se localizar, Jerusalém estaria para essa parte aqui de cima, né? Aqui tem o Mar Morto. Aqui seria talvez uma possível localização que seria Sodoma e Gomorra. Tá? Então, essa região do Negueb aqui é que Abraão habitou nessa região e ele fala que ele foi para essa terra de Gerar. Essa terra de Gerar aqui, ela era já pertencia, vamos dizer assim, a um povo chamado, intitulado os Filisteus, certo? E claro, né, os filisteus aqui, uma das traduções para filisteus, né, os Pelistim, seriam os povos do mar. Então, pode ser que não seja, de repente, uma nação, por exemplo, como era o Egito, como era a Síria, como era a Babilônia, mas seriam esses povos que atracavam aqui nesse litoral e eles iam, né, se povoando aqui por essa região. Então, eles talvez fossem chamados os filisteus. Tá? Bom, Abraão, então, habita nessa região, né, em Gerar, nessa cidade, e aqui o que acontece é que ele tem um encontro com o rei, né, dessa cidade, que é o Abimeleque, tá? E quando fala rei aqui, não necessariamente é o rei, né, assim, com aquele, né, comandante ali de um povo muito grande, etc. Talvez fosse mais aqui um chefe tribal, vamos dizer assim, tá? E aí o que acontece é que ele usa da mesma artimanha que ele usou no Egito, né, com o faraó ali. Então ele acaba dizendo que Sara seria sua irmã, não seria sua esposa, né, temendo que alguém fosse lá e de repente quisesse possuir Sara e aí acabasse matando, né, matando ele, então o matando. Então, ele usa o mesmo argumento com Abimeleque. Deus acaba tendo um problema de esterilidade lá com a família, né, de Abimeleque, e aí Deus vai e revela o que aconteceu por sonho. Abimeleque vai lá, né, se entender lá com Abraão, por que ele fez isso, etc. E aí é o seguinte, quando chega no capítulo 21, tem o nascimento de Isaac. Então, né, tudo dá a entender que Isaac nasceu justamente nessa região aí de Gerar, ok? Aqui, né, Abraão já tinha tido Ismael com a serva de Sara, né, que era H. Até tem um problema entre as duas aqui. E aí, então, Sara acaba pedindo, né, para que Abraão meio que, né, expulse Agar, vamos dizer assim. Ou seja, a partir do verso 10, né, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, etc. Então, uma confusão aqui, né, por conta de algumas atitudes que Abraão teve. E aí, é o que acontece, né? Até um trecho interessante, porque mesmo Agar indo e até ela tendo uma cena bem dramática aqui, porque ela tá carregando o menino aqui, então aqui Ismael não era provavelmente um bebê, né? Então já era já algum menino, assim. Então, essa ideia de que ela colocou o menino debaixo dos arbustos, né? Parece como se ela estivesse carregando, estivesse muito pesada, né? A criança, e ela acaba deitando e tudo, e ela, né, perde as esperanças aqui, só que Deus a ouve, né? E vai até ela, envia o seu anjo e tudo mais, e até promete que daí ele viria uma grande nação. Então tem esse pedaço, né, nesse trecho aqui, tá? É, aí, a partir do verso 22 tem umas coisas que é importante, assim, só guardar, que é o seguinte. Bom, vem Abimeleque e o Ficol, seu comandante aqui, e dizendo, essa frase é interessante, tá? Deus é contigo em tudo que faz, tá bom? Então eles fazem uma aliança aqui, ó, ninguém vai mentir mais pra ninguém, etc. E aí, essa parte aqui do poço também, tá? Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos desse lhe haviam tomado à força. Tá? Essa ideia dos poços de água são interessantes também para entender o capítulo 26.
E aí respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso senão hoje. Tá? Então eles se entendem aqui, fazem uma aliança e tal. E aqui, ó, esse trecho aqui. E foi Abraão por muito tempo morador das terras dos filisteus. Certo? Então eles conseguiam, nessa época, aqui, fazer negócios, né? Conseguiam um habitar na terra do outro. Né? Depois os filisteus vão dar trabalho para a nação de Israel. Mas nessa época, assim, eles conseguiam viver nessa região. Ok? Bom, vamos para o nosso capítulo 26, tá? Com posse disso, aquelas duas informações, né? Aquela ideia de que Abimeleque reconhece que Deus abençoou Abraão e aquela parte dos poços de água, tá? Bom, primeira coisa aqui que acontece é sobreveio uma fome na terra, ok? Além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus, ok? Então, essa região aqui, ela é uma região, a princípio, complicada, em termos até de subsistência para eles sobreviverem. Não é que nem o Egito, que tinha um Nilo, que abastecia tudo isso, tá? Então parece que essa é uma região complicada, né, para eles subir, tanto que eles têm que migrar bastante aqui. E isso era comum, né? Assim, principalmente quando você tinha ausência de água, por exemplo, enfim, às vezes quando o clima ficava desfavorável, então havia muito dessas peregrinações. O que acontece é que dá a entender aqui se Isaac nasceu nessa região, parece que ele já conhecia nessa região aqui, ele vai ter lá com Abimeleque. Bom, alguns comentários bíblicos eles não vão apontar que necessariamente esse Abimeleque é o mesmo que teve encontro com Abraão. Até porque esse nome, Abimeleque, ele pode ser mais um título, né? Avimelech, ou seja, meu pai é rei. Né? Então pode ser mais um título do que necessariamente o nome. A mesma coisa talvez com o Melquisedeque, né? Malquisedec, então o meu rei é justo, né? Meu rei é justo, algo do tipo. Tá? Pode ser um título, não necessariamente um nome. Bom, Deus fala o seguinte para ele: não desças ao Egito, né? Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e eu serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, certo? Essa promessa é de multiplicar sua descendência. Na mesma promessa que Deus deu para Abraão, Deus está reafirmando aqui essa mesma promessa para Isaac, ok? E aí tem uma parte interessante, porque Abraão obedeceu a minha palavra, né, e guardou os meus mandatos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Essa aqui, até, se você for ver em algumas Bíblias que tem referências cruzadas, né, ou seja, outros versos bíblicos que vão conversar com esse verso, um deles provavelmente vai apontar isso aqui, Gênesis 22:18, que é um pouco a mesma construção, né, a ideia de que quando aqui já passou todo aquele episódio lá de Abraão e Isaac, né, ou seja, a oferta ali de Isaac, aí Deus provê o substituto, etc. E aí então ele reafirma a aliança com Abraão e diz, né, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então pode ser que esse trecho aqui seja uma referência a esse episódio. E aí pronto, né, Isaac pois ficou em Gerar, ok? Aqui o que acontece é que ele usa do mesmo argumento que ele usou com talvez o outro Abimeleque, ou Abraão usou com o faraó, no caso, que é que ele passa bastante tempo na Terra, né, o que diz aqui, e ele fala que Rebeca, na verdade, é sua irmã. Só que aí Abimeleque ele vê, né, o comportamento que Isaac tem com Rebeca e, olha, não, ela é a tua mulher. Né? E aí tem toda outra vez, né, uma celeuma aqui, né, alguma coisa entre eles aqui, né, para eles se resolverem. Mas interessante a gente pegar a partir do verso 12, que diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, né, 100 vezes mais do que ele plantava. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bodes, um grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Certo? Ele estava na terra dos filisteus, né? Então estava prosperando ali, e os filisteus começaram a ter inveja dele. E aí o que eles fizeram? E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, certo? Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então aqueles poços, né, que Abraão já tinha cavado, eles foram lá e soterravam esses poços, né? Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia deposto.
cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Certo? Seria alguma coisa do tipo como se fosse uma contenda ali, né? Uma disputa. Então cavaram outro poço e também por conta desse contenderam. Por isso chamou, recebeu o nome de Sitna, que seria algo como uma acusação, alguma coisa assim. Ali houve uma acusação, algo do tipo. Partindo dali, cavou ainda um outro poço e por esses não contenderam e chamou de Reobote. Ou seja, aqui a ideia de tipo um lugar que conseguiu espaço. Seria mais ou menos isso, um local espaçoso. Porque agora Deus nos deu lugar e prosperaremos na terra. Bom, dali ele subiu para Berseba. E na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas. Aqui que é interessante, porque assim, no início, Isaac foi prometido a ele, né? Deus ele reafirmou a aliança que ele tinha feito com Abraão e o que ele tinha prometido para Abraão, que seria, né? A descendência de uma grande nação, etc. Ele fala isso no início. Isaac tem alguns percalços aqui no meio do caminho e quando ele, né, acha ali um local, Deus ele aparece para ele e reafirma isso. Olha, e ainda acrescenta: não temos, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Tá? Então é interessante esse capítulo porque ele, na verdade, aqui ele vai mostrar a experiência de Isaac com Deus, certo? Então Abraão teve teve toda a sua experiência aqui com Deus, mas Isaac tem que ter a sua também. E o que passou foi o que? Deus promete algo para ele, certo? A descendência dele seria multiplicada. Ele passa aqui por alguns problemas aqui, certo? E aqui Deus aparece para ele dizendo: não temos porque eu sou contigo. Ou seja, essa promessa de Deus ela vai se cumprir. Deus dando essa segurança para ele. Ali então ele levanta um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram um poço. Tá? Essa parte aqui é importante porque esse vai ser um trecho até longo para esse mesmo dia, tá? Que diz assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alsate e Ficol, comandante de seu exército. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Por que me odiais e me expulsastes do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. A mesma coisa que aquela mesma ideia que fizeram com Abraão. Então dissemos: acha agora um juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora abençoado, o abençoado do Senhor. Tá? Essa parte aqui do deixar ir em paz vai se repetir aqui embaixo. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Ou seja, é aquela ideia, né? Te deixamos ir em paz, e aí Isaac também os despede e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, ó. Vê que é aquela ideia, né? Cadê? Tá aqui, essa ideia de que eles armou sua tenda e os servos lhe abriram um poço. Aqui embaixo ele vai dizer: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe dissemos: achamos água. Ao poço lhe chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Então, aqui, né, fecha essa parte, depois já vai falar um episódio com Esaú, e aqui depois já é aquela questão lá dos filhos, né, de Isaac e Rebeca, né, Jacó e Esaú. Mas o interessante é isso, é que esse episódio aqui, ele narra, por isso que o título lá ficou A Jornada de Isaac, porque é justamente essa experiência que Isaac teve, assim, ele acaba sendo, querendo ou não, provado em alguns momentos aqui, certo? Mas Deus, ele tá sempre ali com Isaac, sempre ali reafirmando a aliança que ele fez, aquilo que Deus prometeu, vamos dizer assim, para ele, Deus dá a segurança para iria se cumprir. Tem um trecho, eu vou pegar aqui um dos trechos da lição da Escola Sabatina dessa semana, tá? A lição de terça-feira. Eu tô aqui com a lição física, mas fica melhor, acho que eu ia apresentar a versão escaneada mesmo. E diz assim, né? Como também acontece em nossa vida, Deus usou todos esses aborrecimentos não apenas para desenvolver o caráter de Isaac, mas também para conduzi-lo ao lugar que deveria viver. Então, esses aborrecimentos, essas provas aí que Isaac passou, serviram para que ele entendesse quem é Deus, certo? Como é que Deus ele age, tá? Uma experiência dele mesmo. No livro de Tiago, para a gente finalizar aqui, diz o seguinte, né? Tiago capítulo 1, ele vai falar assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes, certo? Então, a provação ela faz parte, né, muitas vezes, justamente para que a gente até aprenda a depender mais de Deus,
certo? E aprenda até também, às vezes, até a corrigir o conceito de Deus que nós temos, né? Então, essa experiência aí que Isaac passou, a experiência dele, né? Não é mais algo que ele ouviu do seu pai, não é mais ali que ele ouviu de algum parente, alguma coisa, mas a experiência que ele teve, né? Então, que essa mensagem, né, de alguma maneira possa te ajudar, que mesmo nos momentos de provação, assim, que a gente, ao invés de, às vezes, se afastar de Deus, seja o contrário, né? Que a gente se aproxime mais dele e consiga, né, ver principalmente assim a sua mão, a mão de Deus, né, comandando ali, direcionando a nossa vida, tá bom?